lances que ele mesmo percorrerá no futuro. As dores, as ansiedades e as limitações são exercícios de morigeração a seu próprio benefício, transferindo ou aproximando o momento da libertação dos males que o afligem. A consciência da responsabilidade oferece ao homem a filosofia ideal do dever e do amor. Respeito à vida com perfeita integração no espírito da vida, eis a rota a palmilhar. Serviço como norma de elevação e renúncia, com expressão de paz interior. Servindo, o homem adquire superioridade e, doando-se, conquista liberdade e paz. Nem posse excessiva, nem necessidade escravizante, nem o poder escravocrata, nem a indiferença malsinante. O amor e a caridade, como elevadas expressões do sentimento e da inteligência, conduzindo às aspirações do espírito, que tem existência eterna, indestrutível, sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascensional, na busca ininterrupta da integração, no concerto sublime do cosmos, livre de toda dor e toda angústia, da sombra e da roda das reencarnações inferiores, feliz, enfim. Joana de Ângeles, do livro Estudos Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Muita paz. Meus amados irmãos, vamos unir os nossos pensamentos numa prece ao alto. Para isso há necessidade de ficarmos à vontade, assentos, abrirmos os nossos corações para recebermos os benefícios do alto. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, guia de nossas almas, nos encontramos, Senhor, uma vez mais, reunidos em Teu nome, em vossa casa, para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Ensinamentos esses, Senhor, que vêm através da doutrina que amamos, da doutrina que abraçamos com todo o nosso vigor. Jesus amado, que possa iluminar a todos nós, que possa iluminar aquele irmão que não pôde comparecer e aquele que se encontra a caminho da Tua casa. Senhor Jesus, Te agradecemos pela brilhante semana que tivemos em comemoração aos nossos irmãos, aqueles irmãos que tanto tiveram dificuldades, que tanto sofreram, vamos dizer assim, mas que hoje se encontram num plano elevado, trazendo para nós os seus ensinamentos e o socorro que tanto pedimos a eles. Que todos eles possam ser abençoados e que todos nós possamos ter sempre as oportunidades de aprender com eles através dos ensinamentos que eles nos trazem, da psicofonia, da psicografia, enfim, de todos os meios que eles usam para nos alertar, para que possamos também sermos socorridos. Que na noite de hoje possamos conhecer um pouco mais da unificação do Espiritismo, que é o Pacto Áureo. Que o nosso querido irmão Litiênio possa ser iluminado, como sempre o é, para trazer até nós o que é o Pacto Áureo, o que é a unificação dos Espíritas, o que os nossos irmãos fizeram para que hoje nós estejamos aqui unidos e reunidos em Teu santo nome. Obrigado, Mestre,
Obrigado a todos os irmãos que colaboram conosco, encarnados ou desencarnados, que estão sempre a nos favorecer, a nos ensinar e a nos doutrinar. Que a tua paz, Senhor, possa estar em nossos corações, agora e sempre, e em teu nome, e sobretudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para darmos por iniciado a última reunião da 36ª Semana Espírita Meritiense. Que a tua paz, Mestre, esteja em nós, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos pedir ao nosso irmão José Gonçalves para que ele possa ler o noticiário do 4º Conselho Regional Espírita da Unidade. Quarto Conselho Regional Espírita USERJ, sábado 23/10/99. 36ª Semana Espírita Meritiense. Tema central: grandes vultos do Espiritismo e a unificação. O tema de hoje: cinquentenário do Pacto Áureo. Orador, nosso companheiro Lidiane Barreto de Menezes. A reunião de hoje está sob a direção do 4º CRE da USERJ, situado na Avenida Getúlio de Moura, 483, Centro. Sendo o presidente do CRE, o nosso companheiro Alcimar de Carvalho Fischer. E aqui tem uma notícia maravilhosa, vocês prestem bastante atenção na notícia. É bom a gente fazer assim esse ênfase. Que coisa maravilhosa o 4º CRE está passando para nós na noite de hoje. Prestem bem atenção. Convidamos a todos para a 37ª Semana Espírita Meritiense, a realizar-se no período de, já tem até a data, de 15 a 21 de outubro do ano 2000. Já estamos sendo convidados hoje para a nossa Semana Espírita de 2000. Vocês coloquem nas suas agendas, nos seus caderninhos, de 15 a 21 de outubro do ano 2000. E até lá, se Deus quiser, e com muita paz. Sem mais tempo a perder, vamos pedir ao nosso irmão Lidiane para que ele traga para nós, explique para nós o que é o Pacto Áureo, esse movimento maravilhoso que os nossos irmãos fizeram do sul ao norte, não é isso? Levando a união, a unificação daquela doutrina, dessa doutrina que nós amamos e abraçamos. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Lidiane, para que ele possa trazer até nós o Pacto Áureo. Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma alegria muito grande que a gente retorna a esta casa, contribuindo com esta Semana Espírita. E durante a nossa conversa, nós teremos oportunidade de falar novamente da importância das Semanas Espíritas. Mas a gente queria, assim, trazer um abraço muito afetuoso da diretoria da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que, para quem não conhece, é o órgão que coordena o movimento espírita de nosso Estado, e hoje aqui representado por 2 de seus diretores, eu como vice-presidente, o nosso companheiro Alcimar como primeiro secretário da USERJ. Realmente isso é muito importante, porque observem que a diretoria da USERJ, ela tem inclusive autoridade para falar de movimento espírita, porque todos os seus diretores tiveram suas raízes, né? Tiveram a base de todo o seu trabalho, todo o seu crescimento numa casa espírita. Nós não chegamos na USERJ
e lá ficamos como diretor. Todos nós iniciamos nossas atividades numa casa espírita de diversas regiões do estado e hoje compomos a diretoria da USERJ. Para falar de movimento espírita, antes de falarmos no Pactuário, é importante que a gente faça uma viagem ao passado. Hoje, tranquilamente, nós estamos reunidos numa casa, sem medo nenhum, sem constrangimento, de forma livre, porque inclusive a Constituição do nosso país assim nos permite. Mas nem sempre foi assim. E quando a gente fala de movimento espírita, quando nós falamos de semanas espíritas, ou até quando a gente fala de uma casa espírita especificamente, nós nunca poderemos esquecer de relembrar as pessoas que foram os pioneiros do movimento espírita. Porque se hoje nós estamos numa casa, né, com um salão até certo ponto confortável, com essa tranquilidade, alguns companheiros, há algumas dezenas de anos atrás, encontraram muitas dificuldades para que hoje essa tranquilidade aconteça. Então, que o nosso pensamento inicial seja de agradecimento a esses companheiros, a esses desbravadores, a esses verdadeiros bandeirantes do espiritismo em solo brasileiro. E nós nos lembramos, por exemplo, aqui na cidade, aqui em São João de Meriti, não desfazendo dos outros, mas nós lembramos nosso companheiro Veríssimo e nosso companheiro Américo Alves. Nós tivemos em Caxias o saudoso Manuel Marques das Dores. Quarta-feira, no contato com a Isaura Hart, lá de Petrópolis, nós lembrávamos de Eurípides de Gomes de Pinho, lá de Magé, que foram companheiros que, com a sua simplicidade, com todas as dificuldades da época, fizeram com que a luz do espiritismo se mantivesse assim há tantos anos, para que hoje a gente desfrute, colha os frutos do trabalho desses companheiros. Como eu falei, nós temos que voltar ao passado. Então vamos nos imaginar uma máquina do tempo, voltando ao passado, e vamos nos situar na metade, segunda metade do século passado. Todos nós sabemos, isso não é novidade, não apenas para nos situar num determinado momento do tempo, vamos nos situar no dia 18 de abril de 1857, quando era lançado o Livro dos Espíritos, um livro que viria revolucionar o mundo. E ali nascia o Espiritismo como doutrina codificada, já que os fenômenos espíritas acompanham o homem desde que o homem pisou na Terra. Mas como doutrina codificada, é este o marco inicial, 18 de abril de 1857. Se ao Brasil era destinado uma missão, realmente as coisas aconteceram de forma muito rápida. Não tão rápido como dias atuais, quando a gente tem aí a internet, nos colocando a par de tudo que acontece no mundo de forma muito rápida, ou a própria televisão. Acontece um terremoto num outro país, e a gente liga a televisão e está sabendo na hora, com imagem, do que está acontecendo no mundo. Só que no século passado, alguns anos eram períodos pequenos para que as coisas acontecessem. E o Espiritismo atravessa o Atlântico e chega ao Brasil. Com apenas 8 anos de publicação de O Livro dos Espíritos,
um pioneiro do movimento espírita no Brasil, funda a primeira casa espírita, o primeiro centro espírita no Brasil. E esse companheiro, Luiz Olímpio Teles Menezes, ele, em 1869, portanto, 12 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos, ele lança o primeiro informativo espírita no Brasil. Então vamos lembrar o seguinte: no século passado, ao contrário do dia de hoje, existia uma religião oficial, que ainda nós estávamos no Império, e como o Brasil pertencia à época a Portugal, e Portugal era um país eminentemente católico, também no Brasil o catolicismo era a religião dominante e oficial. E observe a coragem de um homem que, a despeito de tudo que poderia acontecer, ele lança um periódico espírita, chamado Eco de Além-Túmulo, que nós temos neste pequeno livreto, que exatamente foi publicado na data do seu centenário, mas aqui está reproduzido a capa do primeiro volume do Eco de Além-Túmulo, publicado na Bahia em 1869. Então, desse primeiro centro espírita e deste primeiro periódico, surge o movimento espírita no Brasil. Iniciado na Bahia, depois ele veio para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele floresce. Vários pequenos grupos de pessoas interessadas na doutrina espírita começam a se organizar, e o movimento começa a florescer ao final do século passado. Mas observe o seguinte: naquela época a dificuldade era a literatura, porque não se tinha livros em português. O espiritismo começou com livros de Allan Kardec chegando ao Brasil em francês, e alguém que tivesse alguma noção de francês, iria ler, traduzir e comentar as lições do espiritismo para as outras pessoas que desconheciam aquele idioma. Então foi assim que o espiritismo começou, com toda essa dificuldade. Poucos livros e todos escritos em francês. Consequentemente, nem todos os livros da codificação chegaram aqui no Brasil. Então, um determinado grupo tinha em seu poder o Livro dos Espíritos, o outro só conseguiu o Livro dos Médiuns. Um terceiro grupo, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E como ele só tinha um livro na mão, o Espiritismo para ele era o conhecimento contido naquele livro. Então, com isso surgiram alguns grupos, que depois ficou definido em apenas dois, que era o chamado grupo dos evangélicos, que são as pessoas que conheceram a doutrina espírita através do Evangelho segundo o Espiritismo, e um grupo dos chamados filosóficos, que foram as pessoas que conheceram o Livro dos Espíritos, até porque esse grupo, chamado filosóficos, esse grupo era formado principalmente por pessoas que eram positivistas. E o positivismo é uma filosofia que estava criando raiz, crescendo na Europa no século passado. E esses dois grupos começaram a divergir entre si. Até que surge no cenário do movimento espírita no Brasil um outro pioneiro, um português radicado no Brasil, e que resolve juntar esses grupos e criar uma instituição única. E, por certo, orientado pelo plano espiritual, este pioneiro dá um nome a essa instituição
que foi fruto da fusão de vários pequenos grupos espíritas existentes no Rio de Janeiro, principalmente os dois mais fortes, chamado Grupo Confúcio, que era formado por, já o nome diz, Confúcio era um filósofo, então, consequentemente, o Grupo Confúcio era formado por espíritas filósofos e um outro grupo também bem forte, que era o Deus, Cristo e Caridade, formado por evangélicos. Esses dois grupos, mais outros menores, se fundem e surge a Federação Espírita Brasileira, em janeiro de 1884. Naquela época, não se tinha nada para federar, porque os pequenos grupos existentes do Rio de Janeiro se fundiram para formar a FEB. Existia o movimento espírita da Bahia, em alguns outros estados, algumas instituições nascentes. Mas federar significa reunir em torno de. E na época realmente não tinha nada a federar. Mas a instituição foi criada, e isso o Humberto de Campos deixa claro no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a Federação Espírita Brasileira, apesar de ter sido criada ao final do século passado, ela tinha um plano de projeção para o futuro. Por isso ela nasce com o nome de Federação Espírita Brasileira, que ela iria desempenhar mais tarde um trabalho importante. O movimento espírita no Brasil cresce muito rapidamente. Em vários estados, o número de instituições já era suficiente para surgir as chamadas federativas estaduais. Então começou-se a sentir que era necessário agrupar, reunir esses espíritos. E também surge ainda no final do século passado, um outro vulto, esse extremamente importante para as diretrizes do que a gente chama hoje de movimento de unificação, que foi Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Menezes, que conhece a doutrina espírita com a doação que lhe fez um companheiro da Federação Espírita Brasileira, que lhe doa o Livro dos Espíritos. E, como Bezerra de Menezes trabalhava no centro da cidade e morava na Tijuca, e a viagem era feita de bonde, e essa viagem durava quase 1 hora, porque os bondes na época eram muito lentos, Bezerra de Menezes começa a ler o Livro dos Espíritos. E ele depois declara, mais futuramente, que quando ele começou a ler o Livro dos Espíritos, apesar de o livro ser novo para ele, o que o livro continha, nada era novo. Tudo se encaixava perfeitamente no seu raciocínio. E Bezerra de Menezes é chamado para presidir a Federação Espírita Brasileira. E ele tem o seu primeiro mandato como presidente da federação. Por motivo de dissidências e não querendo ser o chamado povo da discórdia, Bezerra de Menezes se afasta da presidência. E quando as coisas começaram a se complicar novamente, ele novamente é chamado para arrumar a casa. Era preciso que não só a Federação Espírita, mas como o próprio Espiritismo nascente, tivesse uma nova diretriz. E Bezerra de Menezes assume novamente a presidência da Federação Espírita Brasileira e executa praticamente 2 mandatos até a sua desencarnação em 1900. No nosso século, o movimento espírita no Brasil praticamente que eclode. Nós já temos, só no Rio de Janeiro, 5 centros espíritas centenários. Então, 5 centros espíritas que foram formados, foram fundados no século passado. E alguns já se aproximando do seu centenário. Então, os espíritas começaram a sentir a necessidade
de que esses centros, esses grupos, até obedecendo a uma recomendação de Allan Kardec contida em O Livro dos Médiuns, e aí a gente abre um parênteses para dizer o seguinte: muitas pessoas não leem O Livro dos Médiuns, porque eles dizem assim: não, eu sou médium, então para quem que eu vou ler O Livro dos Médiuns? Eu não participo de nenhuma reunião mediúnica, para quem que eu vou ler O Livro dos Médiuns? Só que O Livro dos Médiuns não trata só de mediunidade. É exatamente no Livro dos Médiuns que Allan Kardec lança as raízes do chamado movimento de unificação. No item 334 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz o seguinte: que os grupos espíritas, uma vez formados, deveriam se comunicar entre si, manterem correspondências, se visitarem mutuamente, para que a partir disso houvesse uma troca de experiências e que isso fosse a base da futura família cristã universal. Então observem que Allan Kardec, em 1861, recomenda que uma vez os grupos espíritas formados, que eles se trocassem correspondência. Por que Allan Kardec fala em troca de correspondência? Porque na época de Kardec não tinha telefone, não tinha internet, não tinha celular. Então uma das formas mais comuns das pessoas se conhecerem e trocar informações era através das correspondências. Isso acontecia no meio científico. Os cientistas viviam trocando correspondências, os artistas viviam trocando correspondências, as pessoas cultas trocavam correspondências, porque a dificuldade de locomoção era muito grande. Então a correspondência era uma coisa importante, as cartas. Ainda abrindo o parênteses para ver a importância das cartas, Paulo de Tarso, quando ele começou a sentir dificuldade de ele sozinho, ou ele e alguns outros companheiros, visitarem todas as igrejas formadas para divulgar a Boa Nova, segundo tradição do mundo espiritual, Jesus mais uma vez se aproximou de Paulo e recomendou a Paulo que ele usasse as cartas para facilitar esse trabalho. E foi através desse recado do próprio Cristo que Paulo começou a escrever as cartas que ficaram famosas, as chamadas epístolas de Paulo. Então, desde a antiguidade, desde lá, há 2000 anos atrás, mais ou menos, que as cartas foram sempre um instrumento importante. E Kardec recomenda isso. Primeiramente, a troca de correspondência. Mas não só a troca de correspondência, mas a visita mútua. Quando Bezerra de Menezes, já espírito, começa a assumir a direção dos trabalhos de unificação do espiritismo, ele, numa mensagem psicografada, ele recomenda aos espíritos que usassem 3 passos para conseguir esse intento. E esses 3 passos ele define através de 3 verbos: reunir, unir, unificar. Então observem que, primeiramente, era preciso reunir os corações, espaços espalhados. Como é que a gente ia reunir isso? Aí no Brasil, alguém, que parece-me que foi em Macaé, teve a feliz ideia de promover uma chamada Semana Espírita. Porque era necessário reunir as pessoas. E as Semanas Espíritas no Brasil, elas foram um marco desse primeiro passo, de reunir os espíritas.
E Macaé já está na 50ª, quase 60, né, Semanas Espíritas realizadas. A partir daí, esse tipo de evento se espalhou também pelo Brasil. Então, as Semanas Espíritas tiveram uma importância muito grande nessa fase de reunir os espíritos. Mas depois era preciso unir, não só reunir, mas unir os espíritas, que eles fizessem um trabalho único, um trabalho com os mesmos objetivos, para depois unificar. Então, unificar seria o último passo. E para unificar o movimento espírita no Brasil, algumas tentativas foram feitas a partir de 1904. Em 1904, aqui no Rio de Janeiro, pelo patrocínio da própria Federação Espírita Brasileira, foi feito um primeiro congresso espírita no Brasil, para comemorar o centenário do nascimento de Allan Kardec. E nesse congresso foi lançada uma primeira tentativa de unificar os espíritos, o movimento espírita. Só que talvez a época não estivesse ainda sendo propícia, o espiritismo era muito novo, ainda estava engatinhando. E o tempo passou, os espíritos continuaram mais ou menos espalhados, cada um no seu cantinho, fazendo o seu espiritismo. Até que em 1826 foi lançado um documento que era as bases da unificação do espiritismo no Brasil. Isso porque no ano anterior tinha acontecido um congresso na Bélgica, um congresso espírita internacional, presidido por Leon Denis, grande filósofo da doutrina espírita, e quando no Brasil os resultados daquele congresso, em que Leon Denis levanta a voz para defender o espiritismo de Kardec, porque os espíritas da Europa já estavam tomando aquele caminho, né, de que espiritismo e espiritualismo era a mesma coisa, e até culpando Allan Kardec, né, por alguns deslizes. Então Leon Denis, que era um grande orador, profundo conhecedor do espiritismo, levanta-se como presidente do Congresso e defende não só o espiritismo, como o próprio Kardec. Isso tem uma ressonância no Brasil. Em 1926, então lançam-se essas bases da unificação do espiritismo no Brasil. Mas ainda essas bases não conseguiram, né, ser entendidas, não conseguiram ser implantadas, mas a coisa foi crescendo, as pessoas iam se conscientizando em cada estado, em cada centro, havia necessidade. Os centros poderiam ficar espalhados, cada um fazendo um trabalho diferente do outro. Era preciso unificar os trabalhos. Até porque, em obras póstumas, quando Kardec lança o projeto chamado 1868, que era exatamente as bases desse movimento de unificação, que não ficou concluído, porque ele desencarna, e esse material só foi publicado em 1890, portanto 21 anos depois da desencarnação de Kardec. Então, em obras póstumas, Kardec diz que um curso regular de espiritismo deveria ser realizado para que fosse mantida a unidade doutrinária, que ele dizia lá em obras póstumas, a unidade de princípios. Então Kardec se preocupava com isso, com essa unidade, que a doutrina espírita começasse a se perder, a ser enxertada com coisas estranhas. Então Kardec se preocupava com essa chamada unidade doutrinária. E os espíritos no Brasil também sentiram essa necessidade, que a coisa estava caminhando para alguns erros, algumas interpretações equivocadas. E alguns congressos começam a acontecer no Brasil. Mas antes dos congressos, em 1938,
composto um grupo de trabalho na Federação Espírita Brasileira, e esse grupo lança um documento chamado Anais do Conselho de Associações Federadas. Nesses anais, que eram específicos para o Rio de Janeiro, mas já era uma tentativa, local, restrita, mas já era uma tentativa, existe aqui uma série de informações de como as sociedades espíritas deveriam proceder. Foi um primeiro documento importante, isso em 1838. Na década seguinte, em 1940 em diante, começam a acontecer os congressos. E um congresso extremamente importante, que a gente tem até o documento, também os outros anais, aqui a gente tem enxerga que a gente tem ele, né, na sua versão original, foi o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, realizado no estado de São Paulo, entre 31 de outubro e 5 de novembro de 1948. Nesse congresso, vários espíritas lançam seus temas, suas teses, seus trabalhos, e entre eles, presente lá, Leopoldo Machado. Leopoldo Machado apresenta um trabalho que ele chamou de Estudos e Sugestões de um Programa de Unificação. E nesse trabalho, nessa tese, Leopoldo Machado começa assim, unificação, né? Problema de difícil solução. E ele explica por quê. A unidade de métodos de trabalho, em interpretação da doutrina e da propaganda do Espiritismo é assunto que remonta a Allan Kardec, certo? Então essa unidade de método é aquilo que eu falei, Kardec se preocupava pela chamada unidade doutrinária. Então começa a tese do Leopoldo dizendo isso, a unidade de método de trabalho, de interpretação da doutrina, da propaganda do Espiritismo, remontava Allan Kardec. E ele dizia assim, não cremos que seja problema de fácil solução. Então já em 1948, Leopoldo Machado ainda colocava algumas dificuldades para que essa clareza doutrinária fosse executada em todas as atividades dos centros espíritas. Mas ele apresenta algumas ideias para que isso fosse conseguido. E esse congresso é importante porque no ano seguinte, em 1949, foi programado para o Rio de Janeiro, na época, Distrito Federal, capital da República, um congresso pan-americano. Existe uma instituição pan-americana chamada, cuja sigla é CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, e a CEPA promove um congresso pan-americano no Distrito Federal, hoje Rio de Janeiro. E nesse congresso vieram vários espíritas, lideranças da maioria dos estados do Brasil. E durante esse congresso, esse grupo de líderes espíritas de vários estados resolve visitar a Federação Espírita Brasileira e entregar ao presidente da FEB, na época, Vantuil de Freitas, um documento que norteava a unificação do movimento espírita. Isso no dia 4 de outubro de 1949. O Vantuil de Freitas diz para os companheiros que ele iria analisar o documento e convidou-os para uma reunião no dia seguinte, 5 de outubro. No dia seguinte, no dia 5 de outubro de 1949, a diretoria da Federação Espírita Brasileira e essas lideranças dos estados estão reunidos e Vantuil de Freitas apresenta um outro documento que ele havia elaborado durante a noite do dia 4. E os companheiros, quase que boquiabertos, veem que aquele documento do Vantuil de Freitas era muito melhor do que o que eles haviam apresentado.
E esse grupo resolve transformar aquele encontro, que era inicialmente informal, uma reunião formal, em que uma ata fosse redigida e esse documento fosse transcrito, e que ao final da ata, todos os presentes assinassem esta ata. E é exatamente esta ata, este documento, que recebeu o nome de Pacto Áureo, isto é, Pacto de Ouro. Por que pacto? Você já deve ter ouvido falar em pacto, principalmente da forma mais trágica, não é isso? Pacto de morte. O que é pacto de morte? Duas pessoas que resolvem matar-se na mesma época, com a mesma arma, etc. Não é isso? Bom, mas vamos agora transportar para uma parte extremamente positiva. O Pacto Áureo. Por que pacto? Porque tinham duas partes. Uma dos espíritas, representantes dos estados, e uma outra parte, que era a diretoria da Federação Espírita Brasileira. Então era preciso estabelecer alguns acordos. E quais foram esses principais acordos? Primeiro, que os espíritas do Brasil passariam, a partir daquela data, a reconhecer a Federação Espírita Brasileira como a casa máter do espiritismo no Brasil. Isto é, a partir de 5 de outubro de 1949, todo o Brasil passaria a reconhecer a FEB, a Federação Espírita Brasileira, como órgão representativo do espiritismo no Brasil a nível nacional. Por outro lado, a FEB, isto é, a outra parte, se propunha a criar um órgão que pudesse administrar o movimento espírita. Então, na sua reunião de diretoria seguinte, a Federação Espírita Brasileira cria o Conselho Federativo Nacional. Esse Conselho Federativo Nacional seria formado por todas as federativas dos estados brasileiros. Então, com isso, se dava uma estrutura ao movimento espírita. A fé como entidade máxima, o Conselho Federativo Nacional como órgão para administrar, coordenar o movimento espírita, e abaixo viriam as federativas chamadas estaduais. Com isso, dava-se uma organização chamada federativa ao movimento espírita. Então, o que a gente chama de Pacto Áureo foi esse acordo, esse pacto, esse documento que veio realmente estruturar o movimento espírita no Brasil. E como a época, depois de um tempo longo de preparo do solo, em que Bezerra de Menezes lança as sementes da unificação, essa semente germina e começa a crescer. Então a árvore da unificação ainda não está no seu tamanho ideal. A copa ainda não está totalmente formada, mas as raízes estão fincadas. O tronco começa a se tornar robusto. E o movimento espírita no Brasil começa a ganhar força. Para vocês terem uma ideia do reflexo que o movimento espírita tem, em 1989, espíritas do mundo, isto é, dos outros países, solicitaram que a Federação Espírita Brasileira realizasse um congresso para que eles, espíritas de outros países, inclusive da França, berço do espiritismo, pudessem vir ao Brasil e aprender com os brasileiros a fazer espiritismo. E esse congresso foi realizado. A partir desse congresso surge uma nova ideia, mais ampla, criar um Conselho Espírita Internacional, que foi criado mais tarde e que já patrocinou 2 congressos espíritas internacionais.
graças ao espiritismo que é realizado no Brasil, graças à força que o espiritismo tomou no Brasil. E hoje lá na USERJ, nosso companheiro Ademar estava com um livro que é best-seller, é um livro traduzido, eu não me lembro o autor, mas o livro se não me engano, tem uma coisa dos magos, né, e dos mestres. E esse autor, ele, numa página, ele fala do povo brasileiro e dá os mais fortes elogios a nós brasileiros. Enquanto o brasileiro está baixo, achando que está tudo ruim, está tudo perdido, que era melhor cair uma bomba atômica aqui, acabar com tudo, um companheiro, se não me engano é norte-americano, traça um perfil do povo brasileiro que a gente ainda não conseguiu se encaixar. Dizendo que o povo brasileiro é um povo alegre, um povo voltado para a espiritualidade. E mais ainda, ele diz que, em parte, isso é tido graças ao movimento espírita, com bases nos trabalhos de Allan Kardec. Está no livro Não Espírita, que é best-seller no mundo. Então é preciso agora, queridos companheiros, que a gente comece a entender isso. Principalmente nesta mudança, nesta volta que o mundo está dando ao raiar deste terceiro milênio. É preciso que o espírita se conscientize, primeiro, da importância espiritual do Brasil no cenário do mundo. E este companheiro, ele fala isso, dessa missão espiritual, dessa tendência espiritualista do brasileiro. Segundo, é preciso que a gente entenda a importância do movimento espírita para que o Brasil atinja este objetivo, ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente se comprometa, que a gente esteja comprometido com o movimento espírita. Então vocês observem que a primeira semana espírita no Brasil, como eu falei, foi realizada há quase 60 anos atrás. E hoje, alguns conselhos regionais espíritas ainda encontram dificuldade em reunir pessoas para isso, que seria uma grande festa dos espíritas da cidade. Então é preciso que a gente comece a apoiar e a divulgar as semanas espíritas e realmente transformá-las como uma grande festa do movimento espírita daquela cidade. Talvez não mais reunir espíritos num salão como este, mas partir para um ambiente maior. Porque, note o seguinte, se o espiritismo é uma proposta de vida que não tem igual no mundo, só a mensagem de Jesus é maior. Então, logo após a mensagem de Jesus, a mensagem do espiritismo é a mais perfeita, a mais completa que a humanidade teve conhecimento. Se o espiritismo está tomando esse vulto no Brasil, porque ainda os espíritos não acordaram para isso. Então falta-nos um pouco mais de coragem, mas não só coragem, de comprometimento. Não só envolvimento. Porque muitas vezes, não, eu estou envolvido, mas não só envolver. E aí eu vou dizer por que é diferente essas duas palavras. Dando um exemplo bem terra-terra. Quando a gente faz um lanche, e neste lanche nós colocamos em nossa mesa o leite, o queijo, o presunto, principalmente, nós envolvemos no nosso lanche a vaca e o porco.
A vaca nos fornecendo leite, manteiga, depois o queijo, e o porco com presunto. Então, vaca e porco estiveram envolvidos no nosso lanche, mas não estiveram comprometidos com o nosso lanche. Porque se dependesse deles, estariam na mesa. Certo? Então, envolvidos sim, mas não comprometidos. Então, assim também é o espírita. Nós somos as vacas e os porquinhos da vida. Estamos envolvidos em alguma situação no movimento espírita, mas nem sempre comprometidos com ele. Que é preciso que a gente se comprometa, que a gente realmente arregace as mangas e parta para o trabalho. Então, observe que quando Leopoldo Machado, em 1948, a primeira coisa que ele coloca aqui que a gente teria que fazer para o espiritismo é divulgação. Então a gente pergunta, será que nós estamos divulgando adequadamente o espiritismo? Eu estou esperando o resultado de um grande evento que vai acontecer no Rio de Janeiro para escrever um artigo aos espíritas. Por quê? Nós tivemos, no dia 12 de outubro, um encontro católico homenageando Nossa Senhora Aparecida. A mídia divulgou que no Maracanã tinham 160 mil pessoas e dizem que tanto do lado de fora que não conseguiu entrar. Então tinham em torno do Maracanã, lá dentro, 300 mil pessoas. As igrejas modernas do protestantismo vão fazer um evento também no Maracanã. Eu acredito que a mesma coisa aconteça. Porque uma só igreja lotou o Maracanã certa feita. Se agora é um grupo de outras igrejas apoiando, nós vamos ter também cerca de 160 mil pessoas no Maracanã brevemente. Quando a gente faz uma semana espírita, a gente não consegue lotar o salão do centro. Alguma coisa está errada. Será que em São João de Meriti a gente não tinha espírita, somando os centros espíritas adessos, a lotar este salão? Será que quando a gente faz uma feira de livros espíritas, que é a hora de divulgar o espiritismo para fora dos muros do centro espírita, e a gente chama alguém para fazer uma pequena palestra, faz um ato solene, e quando a gente chega lá, desculpe com a expressão que eu vou usar, mas isso acontece também em Lopes, a gente aí coloca meia dúzia de gatos pingados em torno da barraca. Então, qual é a força que a gente está dizendo para o mundo que tem o espiritismo? Quando a gente faz um evento público e coloca no máximo 20 pessoas presentes, ou um pouco mais. Então, alguns eventos, a gente tem que demonstrar que o movimento espírita começa a ser forte. Já que o número de espíritos e de simpatizantes é muito maior do que a gente possa imaginar. Só que a gente não está ainda comprometido com o movimento espírita, porque muitos companheiros não acreditam nele. Então, sempre, na atividade do centro, a gente vai normalmente. Quando a gente fala é atividade do CREI, negócio, tem que ir lá na UZR, é longe, domingo. Aí eu me lembro de um companheiro lá da nossa casa espírita, que tem um ônibus que ele freta, e a clientela dele maior, agora, são de evangélicos. E ele uma vez comentando comigo, ele disse assim, o que está acontecendo com os espíritas? Porque eu olho para cá, eu venho aqui no centro, e ele fala assim, inclusive eu me incluo nesse rol também, a gente começa uma reunião, aí daqui a pouco, por qualquer motivo, a reunião atrasa, passou 10 minutos, as pessoas começam a olhar para o relógio, fazer sinal para o presidente. Eu falei, eu transporto evangélico, eles saem 6 horas da manhã, cantando, e eu é que preciso dizer assim, ó, como é o horário, tem que recolher um ônibus. Porque se deixasse por conta deles, entravam noite adentro.
E esse companheiro diz assim, na mesma alegria que eles vão, eles voltam. Então parece que está faltando alguma coisa aos espíritas, que é acreditar naquilo que estão participando. E às vezes a gente diz assim, não, mas a gente não deve copiar quando a gente for. Deve, o que é bom a gente deve. E esse entusiasmo dos evangélicos deve copiar sim. Se a gente não concorda com algumas posturas, tudo bem. Mas entusiasmo é válido em qualquer lugar. Não existe um entusiasmo evangélico, entusiasmo católico ou espírita. Entusiasmo é uma coisa só. É aquela vontade, aquela alegria, aquele momento de estar, né, com os sentimentos para fora. E está, parece que, faltando um pouco de entusiasmo aos espíritas. E a gente só vai mudar, companheiro, quando a gente começar a reverter essa situação. Quando a gente começar a demonstrar que o espiritismo é força. Mas não é uma força qualquer. É uma força capaz de modificar o cenário da humanidade. Por quê? Porque em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta de como se daria a transformação da humanidade. Os Espíritos responderam que a humanidade seria transformada a partir da transformação para melhor das sociedades. E quando ele coloca no plural das sociedades, ele está falando de Senado, de Congresso, de Centro Espírita, de igreja, porque está no plural. Então é preciso que a gente comece a mudar as sociedades. Mas como é que nós vamos mudar as sociedades? Mudando a nós mesmos. Doando-nos um pouco mais. Porque quando a gente faz, e aí eu volto a dar o exemplo do evangélico, quando o espírita marca um evento no domingo, aí a gente diz, não, mas domingo eu não posso, eu tenho que fazer a comida do meu marido. A marido, não, mas domingo é dia de eu ler meu jornal, já estou sendo quinta, sexta, domingo é dia de eu ficar em casa. Não, mas domingo eu tenho que ir à feira. E o evangélico, domingo ele fecha a casa e vai para a igreja. Aí ele pergunta, evangélico não vai na feira? Evangélico não come? Pô, vai à feira, igualzinho a gente. Só que para eles, ir à igreja é uma coisa importante. Você já viu como é que o evangélico se veste para ir à igreja? Você já viu algum jovem evangélico de camiseta e chinelo de dedo, como os nossos jovens entram no centro espírita? Então está faltando a gente também copiar alguns modelos. E aí eu me lembro, né, quando a gente fala em vestir melhor roupa, né, para ir à igreja, porque a ir à igreja é um momento importante na vida deles, como deveria ser um momento importante na vida do espírito. Certa feita perguntaram ao Divaldo Pereira Franco, e a gente já está quase concluindo, perguntaram ao Divaldo Pereira Franco se ele não era vaidoso demais ao se vestir. Vocês já viram o Divaldo Pereira Franco? Não, né? Pessoalmente, no momento, num vídeo, num programa. E o Divaldo falou assim, não, porque se eu uso terno e gravata, meus ternos não são importados, não tem marca. É o mais barato que eu posso comprar. Mas eu me visto desta maneira, porque quando eu falo, eu represento o meu Senhor, o meu Rei. Então, em respeito a Jesus, ele se veste bem. Então, se a gente não quer copiar o modelo evangélico, vamos copiar o modelo espírita. Mas não é só a roupa que vai influenciar. Mas a gente tem que mudar de postura ante a casa espírita, ante o movimento espírita. Porque nós não estamos, neste momento, sentados aqui por acaso. Nós não temos ideia daquilo que nós prometemos
aos nossos amigos espirituais para poder reencarnar. Aí a gente vai ao centro uma vez por semana e acha que está fazendo muito. 2 vezes mais. 40 anos de centro espírita, já estou me aposentando. Então a gente tem que mudar essa cultura, porque o movimento espírita precisa da gente sim, mas há o outro lado, nós também precisamos dele. E aos comemorarmos os 50 anos do Pacto Áureo, que fica esta imagem nesta noite de vocês. Que o Pacto Áureo não foi apenas um documento frio, assinado por meia dúzia de pessoas, de alguns companheiros idealistas, utópicos, Dias Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva. Um que está encarnado único do grupo, General Miquelena, do Rio Grande do Sul. Nós tivemos em Goiânia, no Congresso Goiano, de ver um vídeo do companheiro com 92 anos, né? 92 anos, lúcido, dando uma entrevista, relembrando, né, o momento de assinatura do Pacto Áureo. Então, em homenagem a esses companheiros, vamos nos comprometer um pouco mais com o movimento espírita, porque Emmanuel, numa mensagem no livro Religião dos Espíritos, chamada Religião Espírita, Emmanuel diz o seguinte, que espírita deve ser o nome do nosso nome. E o que Emmanuel queria dizer com isso? Que o mais importante de eu ser Lidiane Barretos Menezes é o ser espírita, o espírita. Espírita deve ser o nome do teu nome. Mas ao final da mensagem, Emmanuel nos chama a atenção para o seguinte, né? Colabora com a doutrina espírita no que puderes, porque um dia serás chamados a prestar conta daquilo que fizeres dela. Que possamos, de cabeça erguida, olhando nos olhos de nossos mentores espirituais, dizer assim, talvez eu não tenha feito tudo que eu poderia fazer como prometido, mas eu fiz aquilo que minhas forças permitiram. E não chegarmos lá de cabeça baixa, envergonhados, porque nada fizemos em prol da doutrina. Que Deus nos abençoe. E aí fica o convite para que nós possamos nos unir cada vez mais, estarmos juntos em todos os eventos em que forem necessária a nossa presença. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Lidiane por esta valiosa mensagem, por este valioso momento que ele nos proporcionou e pedindo, chegando até quase que a implorar, que nós nos unamos. Não é isso? Nós agradecemos do fundo do coração ao nosso querido irmão. Nós sabíamos que ele ia trazer essa mensagem valiosa para todos nós. E nós todos, do Quarto Crer, o povo de São João do Meriti, os espíritas, agradecemos a ele e agradecemos a todos aqueles irmãos que aqui compareceram, trazendo as vidas e as obras dos nossos irmãos que foram homenageados na 36ª Semana Espírita Meritiense. Nós temos aqui como complemento um agradecimento que foi feito na programação
da nossa Semana Espírita. Agradecimento. Ao findar o segundo milênio, não poderíamos deixar de agradecer aos queridos irmãos espirituais aqui representados pelas orientações e amparos recebidos e que tanto nos têm auxiliado na caminhada evolutiva. Que no próximo milênio possamos ser merecedores desses venerandos ensinamentos, não só dos irmãos ora homenageados, como também daqueles que trabalham nas mais variadas tarefas. O nosso muitíssimo obrigado. Quarto, creio, os hereges. E nós agradecemos também a todas as casas aqui presentes, a todos os irmãos que compareceram à nossa Semana Espírita, as vibrações positivas que nós sentimos no decorrer da semana e, como já foi dito, nós convidamos a todos a comparecer na próxima 37ª Semana Espírita Meritiense, que irá ocorrer do dia 15 ao 21 de outubro de 2000. Está feito o convite a todos vocês. E vamos pedir ao nosso irmão Alcimar, presidente do 4º Conselho Regional Espírita, se ele tem alguma palavra, se ele tem algum agradecimento a fazer, e logo após proferir a prece final dos nossos trabalhos. O Agnaldo já fez o agradecimento, mas queremos reforçar e agradecer a todos que estiveram aqui presentes, todas as casas representadas. A nossa Semana Espírita, como sempre, foi um sucesso e deverá ser melhor ainda, atendendo ao recado do nosso irmão Diene. Devemos nos esforçar cada vez mais para estarmos sempre aqui com essa alegria, nesse movimento fraterno, confraternativo, unindo os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas almas, fazendo brilhar aquela luz que o Cristo colocou, que nos diz: façai brilhar a vossa luz. E vamos, através da prece, procurarmos iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Deus, nosso Pai de infinito amor e infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre e amigo maior, amigos e benfeitores espirituais do nosso movimento espírita, do nosso Brasil, do nosso Estado, do nosso município, de todas as casas aqui representadas, aos nossos anjos guardiães, queremos agradecer, Senhor Jesus, por mais esta Semana Espírita, a 36ª Semana Espírita, realizada, Senhor, na nossa cidade de São João de Meriti, promovida pelo nosso 4º Conselho Regional Espírita da USERJ. Que as bênçãos, Senhor, do seu amor, da sua luz e da sua paz envolva, Senhor, a cada um de nós, fortalecendo, Senhor, os nossos corações. Que todos os ensinamentos que aqui foram trazidos, as homenagens que foram prestados a esses benfeitores, desbravadores, Senhor, da nossa doutrina espírita, que renunciaram, que colocaram, Senhor, os seus corações, as suas mentes, os seus exemplos, a serviço dessa doutrina de amor e de luz, que liberta, Senhor, os nossos corações dos erros e do sofrimento e nos faz, Senhor, caminhar para Ti. Abençoa, Jesus, a cada um de nós. Derrama, Senhor, a sua luz e as suas bênçãos sobre os nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos presentes. Abençoa, Senhor, igualmente os nossos irmãos que aqui não puderam estar. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que se encontram enfermos nos seus lares, nos hospitais e nas casas de saúde. Que eles também possam receber, Senhor, a paz, o amparo, a luz, a orientação e o socorro dos amigos e benfeitores espirituais. Abençoa, Jesus, a cada um de nós. Renova, Senhor, o nosso ser. E abençoa, Senhor, a humanidade inteira. Que possa reinar a paz, o amor, a harmonia e a fraternidade no coração de todos os homens. Que a paz, Senhor,
possa reinar em nosso ambiente, na nossa terra. Abençoa, Jesus, a todos nós, que possamos fazer brilhar a nossa luz e que a nossa doutrina possa realmente prosseguir a passos firmes, consciente, desfraldando, Senhor, a bandeira do Espiritismo que nos foi trazida pelo mestre Allan Kardec. E assim, Jesus, agradecidos por tudo, rogamos a sua paz, as suas bênçãos para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mãe Santíssima, amigos e benfeitores espirituais. Graças a Deus, Senhor. E em nome de toda a espiritualidade, em nome de Jesus e sobretudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para que possamos encerrar a reunião da noite de hoje, de encerramento da 36ª Semana Espírita Veritiense. Que a paz, o amor e a união possa estar sempre em nossos corações, agora e sempre.